Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da Rua Princesa Isabel, número 52. Queremos aproveitar e te agradecer pela companhia, pelo carinho e a oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa. E queremos te convidar desde já a participar de um dos nossos cultos, que acontece geralmente às terças, quintas e aos domingos. E domingo pela manhã, de 8 às 10, é a nossa Escola Bíblica Dominical, tema que vamos estudar neste momento. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Novo Alvorecer. Hoje falaremos da lição de número 8, o início da civilização humana. Lembrando que nós estamos estudando sobre a antropologia bíblica, contida no livro do Gênesis. E hoje nós temos a oportunidade de falar da lição de número 8, o início da civilização humana. Nosso texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 17, e está escrito assim: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Gênesis 4:17. Verdade prática. Uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha a glorificar o nome de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 4, dos versículos 1 a 16. E nós queremos agora, antes de entrarmos na introdução da nossa lição, queremos passar para você mais uma vez a nossa agenda semanal. Domingo, geralmente pelas manhãs, estudamos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical de 8 às 10. À noite, um grande culto de louvor e pregação da Palavra de Deus. Às terças-feiras, temos estudo da Palavra de Deus e às quintas os nossos cultos de louvor e também pregação da Palavra de Deus. Queremos agradecer mais uma vez o professor Joás por essa oportunidade de estar conosco mais uma vez. Amém, estamos juntos. Isso é muito bom. Então nós vamos, professor, estudar mais uma vez esse compêndio, esse conteúdo da nossa lição bíblica. Hoje nós vamos falar sobre o início, da civilização humana. Isso nós estamos falando do povoamento da terra, do enchimento, do cumprimento da palavra de Deus. E agora nós vamos ver como é que deu esse desencadear depois a convivência humana pós-queda. Nós estamos falando um período pós-queda. Capítulo 4 de Gênesis, tanto você vê que tanto o texto áureo quanto a leitura bíblica se encontram no capítulo 4, do 1 ao 17. E ambos começam com a palavrinha conheceu, Essa palavra aí no original dá uma ideia de relacionamento, de alguém que anda junto, alguém que olha no olho, que experimenta de coisas juntos, e conheceu Adão, a Eva, e conheceu Caim, a sua mulher, porque andavam juntos, porque tinham um relacionamento, e Adá, que é a palavrinha, dá essa noção de relacionamento, e assim, desses relacionamentos nasceu a civilização. A civilização, as cidades, e tudo que vem com a civilização, cultura, arte e tudo mais, estava nos planos de Deus, desde o começo. Então a gente vai ver como que foi essa primeira civilização, aí vai falar da primeira cidade, Sim. E a gente vai ver como que se comportaram esses cidadãos aí. Isso é muito bacana a gente falar. A Bíblia tem assunto para tudo, Com e a certeza. civilização não é um assunto escasso na Bíblia. Pelo contrário, tem muito conteúdo. Isso. Nessa lição estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos o capítulo 4 de Gênesis, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Interessante, nós estamos falando de um período aqui bem próximo da queda, E já com essa civilização, mas aí já passa a ter os conflitos, as dissoluções, as desavenças, que não tinha antes da queda. Então agora também isso é a consequência do pecado. É aquele DNA do pecado que a gente já falou em outras lições aí, parece que a situação da natureza pecaminosa foi só crescendo na degradação e tudo,
né? O homem foi ficando cada vez mais inclinado para o mal, né? Para a maldade. Então, em decorrência disso, né? Um monte de homens declinados à maldade, né? A civilização sofreu com isso, lógico. Vamos fazer um contexto aqui. Uma coisa é uma pessoa se inclinar para o mal. Uma pessoa só. Uma coisa é um ser humano se inclinar para o mal. Outra coisa é 100 pessoas se inclinar para o mal. Uma sociedade inteira. Né, já tomou um volume diferente. E a gente vê aqui que nós já falamos isso aqui, né? Gênesis de 1 a 3 foi a criação e a queda. E Gênesis do 4 ao 6 aconteceu essa evolução da raça humana. E daí a pouco veio o juízo de Deus por causa do pecado que avolumou, né? Gênesis capítulo 6, nós já vemos o dilúvio. Então consumiu toda a carne. Então a gente só Noé, a família, né? E os animais que foram direcionados, né? Que entraram na arca. Mas o resto foi uma destruição total. Então a gente vê aí a consequência do pecado também. Vamos lá, capítulo 1, a origem da civilização humana. Nesse tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento com a base da civilização e mostraremos o trabalho como um meio de sua subsistência. A civilização é um projeto de Deus. Então isso aqui não tem como escapar. A civilização é um projeto de Deus. Família, as cidades, tudo isso aí é um projeto, um protótipo de Deus, já havia sido criado há muito tempo. Isso aí não tem como fugir dessa realidade. Isso. Ponto 1, nós vamos dividir também em três tópicos, né, como a gente sempre faz. Ponto 1, nós vamos falar sobre definindo a civilização. Ponto 2, o casamento como base da civilização. E ponto 3, a subsistência da civilização. Definindo civilização. Segundo o dicionário Roazes, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material de uma época, de uma região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda. Então nós vemos o resumo aqui do que é essa civilização. Você já até comentou, professor, aqui é tudo que envolve a cultura, lazer, família, tudo isso aí. Você vê que dessas famílias aí, né, nasceram civilizações aí muito rapidamente, né? Você vê reinos logo depois, né, filhos, netos de Caim, né, com reinos assim imensos, né, grandiosos. E assim, a gente lendo o texto bíblico, né, parece que foi muito imediato essa evolução toda, né? Mas se não foi tão imediato assim, pelo menos foi num volume muito grande, né? Num prazo curto, né? Num curto espaço de tempo, você tinha civilizações imensas assim, né, sobre a Terra, né? E interessante que, é bom, você tocou num assunto muito interessante. Tem muitas pessoas que pensam que os dias naquela época era totalmente diferente do tempo, né? O tempo. De vez em quando a gente encontra com, mas o dia era 24 horas mesmo, não mudou nada. Desde quando o dia foi criado, 24 horas. Isso aí não há questionamento disso aí. E a civilização, outra coisa que a gente sempre fala, que muitas vezes a gente lê na Bíblia e pensa assim, puxa vida, parece que aconteceu no estalar de dedos. E não é assim. Isso tem um tempo determinado, isso não aconteceu da noite para o dia. Do ponto de vista do leitor, parece que foi assim, imediatamente, né? Não foi imediatamente, mas foi muito rápido. Sim, né? sim. 2. O casamento como base da civilização. Primeiro nós definimos o que é a civilização, agora vamos falar o que é a base dessa civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa. A partir daí, não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Ou seja, se não fosse o casamento, não existiria Estado, nação, povo, nada disso. Então o casamento é a base dessa civilização. Já dizia um pesquisador que se quer destruir uma sociedade, vai na célula máter que é a família. A gente não tem como ter sociedade nenhuma, não tem como ter cidade, não tem como ter nem cultura, nem nada disso, se não tiver família, né? Então o discurso aí, sobretudo das feministas, né, que ditam a agenda global hoje, né, de destruir a família, né, de acabar com o conceito familiar, com a opressão da família e coisas desse tipo, né, é um discurso vazio de significado até e de lógica, né? Porque sem família você não tem nada. Né? Impossível. É o princípio de tudo. É o princípio.
Ponto 3. A subsistência da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como um exemplo nessa área. Quando Jesus falou, meu pai trabalha até agora. Trabalha até hoje, né? Até agora. Então o trabalho é a subsistência dessa civilização. Então nós vemos aqui pelo menos duas bases. Primeiro, o conceito da criação, que volta a falar. O conceito do casamento, que é a base dessa criação, que Deus havia feito lá no Jardim do Éden. E o que sustenta essa civilização, que é o trabalho. Então nós estamos falando aqui que a necessidade do trabalho, o que vai sustentar as coisas, o que vai mover o mundo, né? Mover a sociedade. Se a gente está dizendo que a família é essencial para o casamento, né? A família é essencial para a construção da civilização, né? Para uma sociedade possível, né? Tem que ter famílias. Então a família só é possível com o trabalho, né? Sim. Não existe, uma família não se sustenta se ninguém trabalhar, né? Isso aí é básico. E né? interessante que antes de Deus criar o próprio casamento, ele criou o homem e criou o trabalho. O trabalho. Adão governava sobre o jardim e sobre toda a criação. Tudo. Né? Isso é trabalho. Depois que ele formou o casamento, ou seja, quando o homem tinha condições para sustentar sua casa, aí sim Deus estabeleceu o casamento. Isso. Então, dentro dessa primeira parte aqui, sobre a origem da civilização humana, nós destacamos o quê? A importância dessa civilização, o casamento como base da civilização e o trabalho, ou seja, a subsistência dessa civilização. Ok? Isso. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí. O assunto é bom, como sempre falamos, e é um assunto importantíssimo para o nosso elevo espiritual. Voltamos já já. Estamos de volta, irmãos, com o programa Novo Alvorecer e falando da lição de número 8, princípio da civilização humana. Um assunto importantíssimo para os nossos dias. Como sempre, a palavra de Deus é nova a cada dia. E aproveitando isso, queremos te agradecer uma vez mais pela oportunidade que você nos dá de entrar na sua casa para levar as boas novas da palavra de Deus. E queremos aproveitar e te fazer um convite a estar conosco em um de nossos cultos, onde falamos da palavra que estamos falando para você aqui, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, com um conteúdo bem explícito, bem tranquilo e muito vasto, né, professor? Isso. Onde nós temos um tempo maior também para explanar o assunto. Nós vamos falar do capítulo 2 agora, a civilização e o conflito. Interessante que na minha formação acadêmica, tinha uma disciplina que a gente estudava que é a gestão de conflito. E a gente sempre brincava assim, onde tem homem tem problema. Onde tem o ser humano tem conflito, tem problema. Mas é muito bacana gerir o conflito. O conflito é necessário para uma sociedade. Se todo mundo pensasse igual, pensa. Imagina se todo mundo só usasse azul ou só usasse amarelo. Tem que haver o conflito, tem que haver ideias diferentes. É nessas divergências que a gente cresce. Precisa saber gerir. O próprio apóstolo, né, ele chegou a falar algumas vezes, né, que o conflito ele tem o seu papel, né? Sim. Tem o seu papel na igreja, na sociedade, né? É no conflito que os sinceros são conhecidos, né? Sim. Se manifestam. Então, a gente vê logo assim, depois que eles são expulsos do jardim, né, Adão e Eva, você vê esse avanço que a gente falava, né, da civilização, e aí você vê um monte de famílias, né, um aglomerado de gente, né, cada um com interesses próprios, né, cada sujeito com os seus interesses, né, e assim, lógico que um interesse entra em choque com outro, é lógico que vai ter o conflito, né? Agora, como eles lidaram com esse conflito, é aí que está a situação, né? Esse é o grande segredo. O problema é que precisa existir, o conflito precisa existir, tem sua funcionalidade. Agora, a reação que nós teremos frente ao conflito é que vai determinar quais serão os resultados. E isso é muito bom a gente destacar. Tem gente, até gurus, né, que pregam isso, que o sucesso é decorrente de uma série de ações bem feitas, né? Mas parece que é mais uma série de reações boas, né? A reação boa, né, diante do conflito é que vai levar a um sucesso efetivo.
Né? A ação, todos nós sabemos como Sim. devemos agir e tudo mais. Mas na hora do calor do momento, na hora do A choque, reação. a reação é o que vai determinar o que vai acontecer lá na frente. Então né? tá bom, vamos falar desse conflito aqui, nós vamos citar 3 exemplos aqui. Primeiro, nós vamos falar de Caim e Abel. Primeiro conflito na Bíblia que a gente vê, familiar e pós-queda, vamos falar assim. Claro que o primeiro conflito não foi esse. Adão e Eva viveram o primeiro conflito ali dentro da família. Agora nós vamos falar com filhos, Caim e Abel. Os dois foram apresentar um sacrifício ao Senhor. Abel levou um sacrifício, Caim também levou. E Deus atentou para Abel e não atentou para Caim. Aqui nós não estamos falando de oferta, nós estamos falando do ofertante. Então nasceu ali o primeiro conflito. Por que Deus agradou do ofertante Abel e desprezou o ofertante Caim? Porque Deus conhecia a intenção do coração. Isso gerou um conflito. A gente já viu muito tempo na igreja, né? A gente já viu muitos pregadores, né, falando, não, é porque, de acordo com o que está lá em Levíticos e tal, aí cita os textos, né, a oferta agradável, que sobe como um aroma suave às narinas do Senhor, é a oferta de sangue, né, sem derramamento de sangue, não há remissão e coisas do tipo. Mas isso é coisa de pregador, né? Sim. Coisa de teólogo também, que vai falar coisas desse tipo. Mas a verdade é essa que o pastor acabou de falar, né? Deus não atentou para Caim e sua oferta. Você vai ver lá em 1 João, né? No capítulo 3, eu não lembro o versículo, né? Na primeira carta de João, você vê ele falando que por que Deus... Ele faz a pergunta, ele mesmo responde, né? Por que Caim matou o seu irmão? Né? E por que Deus não atentou, portanto, para Caim e para sua oferta? Está implícito, né, a ideia. É porque as suas obras eram más, desde o começo. Né? Caim tinha uma índole má, um caráter mau, e deu vazão a esse caráter mau, a essa índole má. Não se preocupou em corrigir isso. Né? Mesmo com a advertência de Deus, se você proceder bem, você vai ser forte. Né? O pecado jaz a porta, mas se você proceder bem, você vai ser forte. Senão, ele vai te dominar. E olha que o próprio Deus deu conselho para Caim gerir esse conflito. Se você dominar isso aí, você está tranquilo. Agora, se você não dominar, o pecado está à porta. Então, nós vemos o primeiro conflito. Segundo, nós vemos aqui a cidade de Lameque. Então, nós vemos aqui o primeiro conflito entre irmãos. O segundo conflito é da cidade de Lameque. Enoque não confundia o piedoso ancestral de Noé, né? Foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim logo após este haver assassinado seu irmão Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade contra a vida humana. Então esse camarada teve um filho, colocou o nome da cidade, o nome do filho dele, e a violência estava lá de forma tão terminante, vamos falar assim. E é um conflito também. Não tinha ninguém que fazia o bem, não tinha ninguém que defendia os necessitados, os que precisavam de ajuda, também é um conflito. Parece que a história se repete em algumas cidades hoje do nosso Brasil e do mundo, né? Com tanta dissolução, com tanta confusão. E como é que gera um conflito desse hoje? Você vê, a primeira cidade, né, tinha o nome do primeiro filho de Caim. Né? Tinha que ser problemático. E você vê aí, a descendência de Caim parece que foi toda problemática nesse sentido, né? E você vê Lameque, né, ele se orgulhando de ter matado um sujeito por um motivo banal, né? E um outro por um motivo mais banal ainda, né? E ele se gloria de ter pecado mais do que o seu pai Caim, né? Mas seu avô, no caso. Verdade. Ele se orgulha de ter pecado mais do que ele quer uma sentença mais rigorosa do que a dele, né? Porque ele matou assim por motivos banais, um jovem, né? Um sujeito que pisou no calo, né? Então você vê, essa primeira cidade já veio carregada de conflitos, porque ela tinha cidadãos aí do caráter de Caim. Então o problema, vamos falar, o problema é do homem. O conflito nasceu dessas dissoluções. E para complicar mais ainda a questão, vamos falar assim, desses conflitos, nessa época já existia a tecnologia. Claro que não é da forma que temos hoje, com esse avanço tecnológico. Mas lá na época de Lameque, Caim, já tinha uma certa tecnologia. Olha o que o texto diz. Paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, ou seja, os descendentes de Caim, instalado na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gado, metalúrgicos e músicos. Está lá em Gênesis 4, versículo 20 a 22, onde fala que tinha criadores, tinha pessoas que criavam instrumentos musicais. Olha a tecnologia da época. E isso também trouxe
o progresso tecnológico com esses homens maus trouxe aí uma série de conflitos que, infelizmente, isso desagou de uma forma temerária na sociedade. É interessante como que o texto de Gênesis narra o progresso, né, o avanço da tecnologia naqueles primeiros... Né, os tempos primórdios, né? Nos primeiros anos aí das civilizações. E, assim, parece que esse avanço era maior no meio da geração ímpia. Uhum. Né? É interessante, a gente não sabe dizer porquê, né? Mas os ímpios eram mais tecnológicos do que a geração de Caim era mais tecnológica do que a geração de Sete. A música, né? O artesanato, a própria ciência. E tudo estava lá no meio dos filhos de Caim. Né? Eu vou falar um negócio, que a necessidade faz com que as pessoas se tornem criativos. Claro que tendenciosos para o bem ou para o mal. Aí isso parte de quem? De cada adorador, de cada ser humano que ouve ou não a voz de Deus. Isso é complicado. Vamos falar um pouquinho mais disso no terceiro ponto, mas antes nós vamos dar uma breve paradinha, uma breve pausa e voltamos já já. Irmãos, nós estamos comentando a lição de número 8, nós estamos falando sobre o início da civilização humana e nós estamos aí num assunto muito bacana para os nossos dias atuais. E por que não dizer que toda a palavra de Deus é atual, né, professor? Claro. A palavra foi escrita há tanto tempo, né? E claro. Super atual. Ainda muda vidas e não é? Toca corações até hoje. Verdade, verdade, verdade. É muito interessante quando nós estudamos a palavra de Deus. E nós estamos é até bom a gente falar isso às pessoas que nos dão a honra, né? Nós estamos aí numa sequência de estudo nas terças-feiras e tá uma maravilha. Vem fazer parte conosco, Igreja Assembleia de Deus, Rua Princesa Isabel, número 52. Venha e faça parte dessa família maravilhosa que é a família de Deus. Olha bem, nós vamos falar agora do terceiro e último capítulo da nossa lição, o Deus que intervém na civilização. Eu achei esse tema fantástico. Primeiro Deus cria o homem, esse homem peca e Deus, como se estivesse dando uma corda para o homem, né, vai viver sua vida. E mesmo assim o pecado avolumou, tomou forma, mas chega uma hora que Deus falou, opa, peraí, o negócio não é do jeito que vocês estão pensando não. O negócio não é por aí não. Então, o que a gente tira aqui vamos falar assim, da suma desse capítulo é o seguinte, e de toda a Bíblia, Deus está no controle da situação. Ele nunca perdeu o controle. A gente vê a maldade se alastrando cada vez mais por conta do desvio do homem diante de Deus. O homem era para estar próximo de Deus, né? Uhum. Aí nós teríamos uma civilização bem melhor, né? Uma sociedade bem melhor. Né? Mas a gente se afasta de Deus cada vez mais, né? Aí isso vai levando a uma decadência moral, né? Homens com cada vez mais falhas de caráter, parece que é impossível, né? Mas está cada vez pior a coisa, né? Porque o homem se afastou de Deus com o pecado. Agora, né? professor, olha que interessante. Tem hora que eu me pego pensando o seguinte, será que não teria como uma solução para esse problema que nós vivemos hoje? Vamos falar de 3 problemas hoje que atingem todo mundo. O problema hoje é econômico. Será que não teria solução num mundo tão desenvolvido como esse? Um país igual o nosso Brasil, que é tão rico, um país vasto, com tanta tecnologia, uma terra que tudo que planta nasce, se colhe, e nós temos ainda pessoas que vivem com problema de fome, escassez de alimento. Então a gente vê que a corrupção humana é um negócio terrível e assim, isso não é de agora, isso não nasceu agora. Está vindo aí desde quando o homem pecou. Será que não tinha como resolver isso? Claro que tem. Aí eu pergunto, e qual que é a intervenção de Deus? Assim como ele trouxe essa intervenção, né? Lá nos primórdios dos tempos iniciais, ele também vai intervir na história daqui a pouco. E a Bíblia tem muito respaldo para isso. Vamos falar um pouquinho disso aqui. A intervenção na biografia de cada homem. Olha que interessante. Deus interviu diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar os seus servos. Olha, quando a gente fala de biografia, nos remete a Hebreus capítulo 11. Tenho certeza que deve ter pensado isso também. Galeria, né? A galeria dos heróis da fé. Aos nossos ouvintes, preste bem atenção. Se você tiver alguma dúvida, pega a sua Bíblia, em todas as versões que você tiver, olha lá Hebreus capítulo 11, você vai ver o primeiro versículo, que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que não se vê. E quando começa a discorrer que pela fé, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, você não vai ver hipótese alguma o nome de Adão ali. Olha que
Que coisa, né? Coisa, né? Não é? É. Exatamente porque Deus, o que Deus fez? Deus parou isso aqui. Opa, pera aí. Desagradou a Deus, trouxe uma consequência assim pesada à humanidade e Deus interveio nessa história. Aí Deus intervém de forma direta e de forma indireta. Exato. Né? E um bom observador percebe isso ao vivo, né? Um bom observador percebe. Ele às vezes ele pune, né, com justiça, né, o transgressor de forma individual, diretamente. Sim, né? sim, sim. E às vezes ele recompensa o justo. Né? O justo sempre tem recompensa do seu trabalho, né? Se não aqui, né, no reino vindouro, né? E ele intervém indiretamente, né? Quando ele usa autoridades constituídas por ele mesmo, né? Para punir o mal e para recompensar o bom, o justo. A né? gente vê isso hoje na execução do nosso direito, Claro. da nossa Constituição, né? Até então a gente pode fazer uma ressalva nisso aqui, é fantástico isso, que infelizmente nem todos fazem cumprir a lei, ou fazem valer a lei, mas a Constituição, as leis do nosso país está aí. Então, isso precisa valer. Então, Deus intervém também de forma indireta, como você citou muito bem. Olha bem, professor, nós falamos então da intervenção, vamos dizer assim, direta de Deus a um ser humano, mas Deus também interviu na história de toda a civilização. Olha o que diz a Bíblia. No período da história sagrada, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio da Torre de Babel. Vamos falar desses dois. Gênesis capítulo 6 fala do dilúvio. Gênesis capítulo 10 e 11 fala da degradação de novo da raça humana, daquela confusão toda, né, de Babel, e Deus interveio de novo, de forma em massa, vamos falar assim, conjunta, né? O dilúvio foi um basta, né? Na depravação que aumentava exponencialmente, né, naquela época. E logo depois, né, com a outra civilização que nasceu com Noé, nós vamos ver isso nas próximas lições, né, houve também intervenções de Deus. Então Deus sempre agiu, né, através da história. Desde antes da história, né? A história é a nossa contagem de tempo, né? Lá na eternidade, você vê os atributos de Deus, todos eles se referem à ação. Né? Deus é amor, Deus é justiça, isso tudo envolve atitude e ação. Né? Então, Deus ele nunca parou de trabalhar, né? Como nós começamos essa aula. Né? Ele está sempre em atividade, ele está sempre intervindo na história. E olha que bacana, professor, sempre tem um escape, sempre tem uma válvula de escape da parte de Deus. Nós, seres humanos, que muitas vezes não conseguimos enxergar. É o tópico 3 da nossa lição. Jesus Cristo, a única esperança para a civilização humana. Houve salvação, houve esperança para a salvação e Deus sempre reservou alguns remanescentes por eles confiarem no Senhor? Sem dúvida, Noé foi um deles, Sete foi outro. Haverá também para essa geração nossa? Gente, nós estamos falando que a raça humana, os homens estão, vamos dizer assim, quase que na maioria esmagadora, assim, caminhando para as coisas maléficas, mas tem um grande número que teme ao Senhor, que luta contra o mal, que defende a fé, que professa a palavra de Deus e crê que Jesus é a única esperança. E falamos isso aos nossos ouvintes, que verdadeiramente a única esperança para esse mundo perdido é Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. E não só nossos ouvintes, né, mas nossa era, né, está carente dessa esperança, né, carente disso, de ouvir palavras assim de consolo, né, que dão esperança, né, de melhora. Sobretudo aqui nós estamos no estado de Minas Gerais, né, passou por tanta coisa difícil, né, as tragédias lá nas mineradoras, né, Brumadinho, né, muito recente, né? E agora com essas chuvas aí, né, no começo do ano, tanta gente desabrigada, tanta gente perdeu não só bens materiais, como pessoas próximas, né, da família. Vida, né? E você vê, você olha para aqueles, né, governantes que deviam ser exemplo, né, de caráter, de justiça, ainda mais na justiça, né? Você vê os juízes, desembargadores acabaram de renovar a frota de carrões deles, né? 160 carros novos, dos mais sofisticados. É uma desigualdade, né? Aí depois passa uma semana, aí você vê 3 colegas do Tribunal de Contas, né,
passeando lá na Grécia, foram lá num suposto treinamento de alguns dias e vão ficar lá, vão estender por semanas, tudo às custas, né, da população, né? Aí isso gera uma indignação, né? Parece que não tem mais como, não tem mais conserto, não tem mais jeito, né? E a nossa lição está aí, né? As escrituras estão aí para mostrar que há uma esperança. Né? Vamos falar um pouquinho. O nome dessa esperança está aí. É Jesus, né? E nós vamos falar dela daqui a pouco, assim, claro que na outra lição, e já encerrando, que a esperança é Jesus, e daqui a pouco Jesus arrebata a igreja e vai seguir uma série de acontecimentos que vai resolver essa situação. Infelizmente, nosso tempo acabou. O que nos resta agora é despedir dos nossos ouvintes, das pessoas que nos deram essa oportunidade, e queremos agradecer a você de todo o nosso coração. Faça-nos uma visita, esteja conosco em um dos nossos cultos e ficaremos imensamente felizes. Até uma próxima oportunidade, Deus te abençoe e um forte abraço. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.